A gente vive num mundo organizado por números, né? 12 meses no ano, 12 signos no zodíaco. Mas e se essa organização toda estiver incompleta? Hoje, vamos dar uma olhada numa história que está meio escondida nos nossos calendários e até nas estrelas. Uma história que pode, quem sabe, mudar o jeito que a gente enxerga o tempo. O número 12 tá por toda parte, né? Ele organiza nosso tempo, até a nossa personalidade. É uma base que parece super sólida na nossa cultura. Só que, e se essa base tiver uma rachadura? E se uma peça fundamental desse quebra-cabeça todo tivesse deixada de fora? Então, vamos lá. Vamos começar pelo começo. Por que 12? Antes de entender o que pode estar faltando, a gente precisa sacar por que esse número se tornou tão dominante. Como ele foi moldando tudo, sabe? Desde os calendários até os nossos relógios. E para encontrar uma resposta, ou talvez uma alternativa, a gente nem precisa ir muito longe. É só olhar para cima. Muito antes dos calendários solares que a gente usa, a humanidade se guiava por um ritmo muito mais antigo, muito mais intuitivo, o da Lua. E é bem aqui que a nossa história começa a ficar bem interessante. E olha, o contraste aqui é gritante. De um lado tem o calendário gregoriano, esse que a gente usa hoje, que é baseado no Sol e tem 12 meses, com durações todas irregulares. 30, 31, 28 dias, é um pouco caótico, né? Do outro lado, a gente tem um ritmo natural e constante. Em um ano solar, a Lua completa seu ciclo, não 12, mas cerca de 13 vezes. É uma matemática diferente, uma matemática proposta pela própria natureza. A matemática aqui é de uma simplicidade que parece até óbvia. Pensa só, 13 meses, cada um com exatos 28 dias. Isso dá 364 dias. Acaba com aquela confusão de meses com durações diferentes. É um sistema super harmonioso, previsível. Sobra só um dia, que seria o dia fora do tempo para celebrar a virada do ano. Uma estrutura muito mais conectada com os ciclos da natureza. E olha, essa não é uma ideia nova ou esquecida. Muito pelo contrário. De culturas indígenas a tradições druídicas, muitos povos ancestrais viviam seguindo esse calendário de 13 luas. Para eles, não era só um jeito de contar os dias, mas sim de se alinhar com os ciclos da Terra. Um ritmo do qual o nosso calendário de 12 meses talvez tenha nos desconectado. Ok? Então a gente já tem uma anomalia bem clara em como contamos o tempo. Mas a história não acaba no nosso calendário, não. Vamos levar essa investigação agora para as estrelas, porque o zodíaco que a gente conhece também pode ter o seu próprio segredo. E aqui, a gente precisa fazer uma distinção que é super importante. A astrologia que a maioria das pessoas conhece é um sistema simbólico, um círculo perfeito de 360 graus, dividido em 12 fatias iguaizinhas. É tudo bem arrumado. Mas a astronomia, que observa o que realmente acontece lá no céu, mostra uma coisa um pouco diferente. O caminho real que o Sol faz no céu, a tal da eclíptica, não passa por 12 constelações. Na verdade, ela passa por 13. E essa é a constelação que ficou de fora. O Fiuco, o portador da serpente. A mitologia dele é incrivelmente poderoso. Ele é associado a Asclépio, o deus grego da cura. Aquele cara que entendia os segredos da vida e da morte tão bem que conseguia até ressuscitar os mortos. Guarda essa informação, porque é um arquétipo de um poder imenso. Este slide aqui mostra direitinho onde ele foi escondido. Se a gente olhar para o céu, o Sol passa pela constelação de Ofiuco ali entre o final de novembro e meados de dezembro. São quase 19 dias que, para caber no sistema de 12 signos, foram simplesmente doados para os vizinhos dele, Escorpião e Sagitário. Basicamente, apagaram o Fiuco do mapa astrológico. Então, vamos recapitular. A gente tem 13 ciclos da Lua em um ano e 13 constelações no caminho do Sol. Isso tudo leva a gente a uma pergunta que não quer calar. Por que na nossa cultura o número 13 é tão temido? Por que ele virou o número do azar? E é aqui que os pontos começam a se conectar de um jeito que fica difícil de ignorar. 13 ciclos lunares. 13 constelações no zodíaco e uma versão cultural profunda ao número 13. Quando a gente coloca tudo isso lado a lado, a pergunta muda de será que é coincidência? Para será que isso foi intencional? Vamos olhar mais de perto o que esse tal de Ofiuco representa. Cura, transformação, conhecimento oculto e, o mais importante, ele é o arquétipo daquele que questiona as regras, que questiona os sistemas estabelecidos. Agora pensa bem, qual é a coisa mais perigosa para uma estrutura de poder que exige conformidade? Um símbolo que encoraja o questionamento.
E a serpente que ele segura? É um dos símbolos mais poderosos da humanidade. É a energia da força vital, a Kundalini. É a dupla hélice do nosso DNA. É o conhecimento proibido lá no Jardim do Éden. É, ironicamente, até parte do símbolo da medicina hoje em dia. É um símbolo universal de poder, sabedoria e transformação. Então, quem se beneficiou de um sistema mais arrumadinho de 12 partes? As instituições que valorizam a ordem e o controle. O Império Romano e mais tarde a Igreja padronizaram o calendário solar de 12 meses. O sistema astrológico foi convenientemente fixado em 12, ignorando a astronomia. Nos dois casos, a conveniência da ordem foi escolhida no lugar da complexidade da natureza. E tudo isso nos leva a uma única e incômoda pergunta, a questão central de toda essa história. Essa dissonância toda entre a natureza e os nossos sistemas foi só um acidente histórico? Um esquecimento? Ou será que foi uma remoção deliberada? A fonte original que estamos analisando nos deixa com este pensamento que é bem provocador. Tempo organizado é igual a uma mente livre. Tempo caótico é igual a uma mente controlável. Isso sugere que o jeito como a gente mede o tempo não é algo neutro. Um calendário desconectado dos ritmos naturais e um mapa do céu incompleto podem não ser só sobre contar os dias, mas sobre como a gente pensa. E isso nos traz de volta à nossa peça perdida. E se Ofiuco, com todo o seu poder simbólico de cura, de questionamento e de conhecimento profundo, não foi só uma nota de rodapé da astronomia, mas foi ativamente removido do sistema? A possibilidade da resposta ser sim não moda apenas a astrologia, mas desafia a própria história de como organizamos a nossa realidade.